Quando falamos em filosofia, o que você pensa? Tem quem pense em velhos barbudos em cavernas, mas a filosofia também pode ser um conhecimento prático para usar hoje. O estoicismo foi fundado em Atenas por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C. E o nome da filosofia vem de stoa poikile, ou seja, alpendre ou pórtico pintado. E era um espaço público em Atenas, no qual os estoicos se encontravam para discutir filosofia com pessoas interessadas. O pórtico, então, recebeu esse nome por conter uma série de painéis de pinturas feitos pelos melhores artistas da Grécia Antiga. Na raiz do estoicismo está o pensamento de que devemos distinguir o que podemos controlar, cabendo a nós aceitar, transformando os obstáculos no caminho e assim nos sobressaindo a eles. Fora que os estoicos acreditavam que o comportamento do indivíduo era também mais importante do que as suas palavras. Assim, nesse sentido, nesse propósito, vamos entender então quais são os 5 ensinamentos sobre o estoicismo. Na antiguidade, uma das preocupações centrais da filosofia era o problema da felicidade. Entendia-se que todo ser humano tinha o desejo de ser feliz e a felicidade era o mesmo vista como a finalidade da vida do homem. Nesse sentido, a escola de pensamento estoica se envolveu em muitos embates com outras escolas no mesmo período. Em uma oposição direta ao epicurismo, recusaram as paixões ou prazeres como fontes de felicidade e consideraram que essas eram fontes de agitações que perturbavam a alma. A tentativa de adequar-se aos acontecimentos externos para satisfazer um desejo não seria o meio adequado de buscar felicidade. Por isso, a felicidade estaria apenas relacionada à aceitação do desígnio da determinação harmoniosa dos acontecimentos, inclusive a decisão pela escolha do que é incondicionalmente bom. Até porque quem passa muito tempo procurando algo novo, numa histeria de pequenos picos de dopamina, acaba sem ficar com ou no presente. Viver o presente e contentar-se assim com ele é um dos pilares do estoicismo moderno também. Agora, do outro lado da moeda, temos o sofrimento, que é uma característica universal e uma constante. E para diminuir o desespero, devemos focar em coisas que tenham algum sentido ou significado, onde arrisco dizer então que é uma necessidade, ou seja, a felicidade é uma necessidade para todas as pessoas em todas as épocas. Amor fati sempre foi, e parece que ainda é, uma das expressões mais memoráveis do estoicismo. A expressão em latim significa ame seu destino, e é um ditado que, embora cunhado por Nietzsche, tem seu ensinamento como um dos pilares do estoicismo. Os estoicos falam sobre o amor fati, ou seja, realmente amar tudo aquilo que acontece conosco, coisas boas e coisas ruins. Entender que tudo na vida há um motivo, um sentido, e por isso devemos receber todas as coisas relativamente de braços abertos. Não apenas aceitar tudo o que aconteceu conosco, mas de fato aproveitar, entender e refletir sobre aquilo também. O filósofo Epiteto já falava sobre isso. Não procure que tudo aconteça como você deseja, mas sim que tudo aconteça como realmente deve acontecer. Então sua vida será serena. O imperador romano Marco Aurélio também foi um dos pensadores do estoicismo e ele escreveu em um dos seus diários: nada do que ocorre na hora certa para você chega muito cedo ou muito tarde. Tudo o que as suas estações produzem, ó natureza, é fruto para mim.
é de você que todas as coisas vêm e todas as coisas se movem em sua direção. Assim, ao invés de reclamar das coisas ruins que acontecem, os estoicos procuravam também adotar uma postura de aprendiz, para tirar o melhor proveito de todos os momentos e acontecimentos. Ao invés de perguntarmos então, por que isso aconteceu comigo? Devíamos procurar substituir por o que posso aprender com tudo isso. Muito do que vivemos está literalmente atrelado ao exterior, voltado para a atenção externa, a aprovação externa, seja um like nas redes sociais, um elogio ou ser aceito em determinado grupo. Mas é para isso que existe a dicotomia do controle, pois trata-se de saber quais são as coisas que estão sob controle e quais não estão. Em outras palavras, a dicotomia do controle é essa relação entre o que está e o que não está no nosso poder, nas nossas mãos, assim como na capacidade de identificar a diferença, agir diante do primeiro e aceitar o que se encontra no segundo grupo. O Epiteto explica que a dicotomia do controle dizendo as coisas como nossa opinião, motivação, desejo, qualquer coisa que nós fazemos por nós mesmos, tais coisas como essas estão sob nosso controle. Outras coisas como propriedades, reputação, não estão no nosso controle. Perceba que tudo isso são coisas que não controlamos, então. Não somos nós que definimos se as pessoas darão um like no conteúdo ou se vão julgar sua reputação, suas falhas ou até suas conquistas. O conceito de felicidade estaria então associado ao entendimento e à vivência da dicotomia do controle. Epiteto vai um pouquinho mais além quando diz: a liberdade é nosso único objetivo valioso na vida. Ela é conquistada pelo desprezo às coisas que estão além do nosso controle. Um ótimo exemplo usado pelos estoicos é o exemplo do arqueiro. Um arqueiro pode se preparar da melhor maneira possível, escolhendo o melhor arco, a melhor flecha, treinando todo dia, mas a partir do momento que ele solta a flecha, ele não pode controlar o vento ou o movimento do alvo. Em outras palavras, esse é o exemplo da dicotomia do controle na prática. Memento mori é uma expressão latina que leva um claro lembrete do estoicismo. A morte é inevitável. Por isso, seu significado ao pé da letra é: lembre-se da morte. Pode parecer meio fúnebre esse pensamento, mas a ideia aqui é entendermos que todos, absolutamente todos, irão partir em algum momento. Essa é a grande semelhança entre todos nós aqui na Terra. Até porque não sabemos quando isso irá acontecer. Portanto, os estoicos procuram não desperdiçar o tempo que têm e agradecem todo dia pela vida. Isso simplesmente é memento mori. Tanto que Marco Aurélio, o antigo imperador romano, frequentemente se lembrava disso. Em uma de suas frases, ele demonstra: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Memento mori é um incentivo para aproveitar a vida como um presente único, sem desperdiçar o tempo com coisas banais. Nas palavras de Sêneca, podemos descobrir que não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregarmos bem. Os estoicos acreditam que seguir uma vida com virtudes é a melhor opção e que devemos procurar a virtude em tudo que pensamos, fazemos e falamos. E viver sobre essas virtudes faz toda a diferença quando se está buscando a real felicidade, então. Para os estoicos, as 4 virtudes cardeais são coragem, temperança, justiça e sabedoria. A coragem é a capacidade de enfrentar os desafios do mundo, por mais difíceis que pareçam. Seu oposto, então, seria a covardia.
Não enfrentar algo que venceríamos, mas também a temeridade, enfrentar algo que sabemos que não podemos vencer. Coragem é não se mover pelo medo, é autodomínio frente ao que é amedrontador e terrível. É ser um pouco ousado até, mas com respeito à sabedoria. Naturalmente, a vida não é tão simples a ponto de dizer que a coragem é o que importa somente. Embora todos admitam que a coragem é essencial, também estamos todos cientes de pessoas cuja bravura se transforma em imprudência e se torna uma falha quando começam a colocar em perigo a si mesmas e aos outros. É disso que se trata a temperança ou moderação. Não fazer nada em excesso, fazendo a coisa certa e também na quantidade certa e maneira certa. Porque somos o que fazemos repetidamente, portanto, a excelência não seria um ato, mas um hábito. Cuidar bem do seu autocontrole e não deixar-se levar por desejos desenfreados e paixões seria algo que resume muito bem a temperança, especialmente desejos associados a coisas materiais e externas, que, mal administradas e usadas em excesso, são fontes de infelicidade. A justiça estoica vai muito além do campo legal. Ela faz parte da ética e existe para disciplinar a ação. Agir de forma justa significa ser razoável, íntegro e honesto. Acima de tudo, honesto e respeitoso com você, sua própria família, amigos e também com a comunidade. Todo evento é uma oportunidade para ser honesto e exercer a justiça. Justiça, nesse sentido, é uma virtude no relacionamento com outras pessoas também. Sabedoria é uma palavra derivada de Sofia, que é um termo de origem grega fundamental para a linguagem filosófica. Corresponde a uma forma superior de conhecimento prático que influi na vida de quem a possui. Agir de forma sábia significa tomar decisões com certa excelência, realizar julgamentos com base na razão e também diferenciar entre o certo e o errado. Sabedoria é saber distinguir o que é bom do que é mal, virtude e vício. É o conhecimento do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Assim, a sabedoria é a virtude aplicada no seu processo de pensamento e de tomada de decisão. Na descrição ou nos comentários fixados, eu deixei o link de alguns livros que usei para produzir esse vídeo. E acredito que vai enriquecer muito além desse vídeo as suas ideias acerca do estoicismo. Então dá uma olhadinha lá, porque comprando através desses links, você também ajuda a Nova Atenas a continuar o seu próprio projeto. Valeu!